Boa tarde a todas e todos para esse segundo dia do primeiro simpósio de Filosofia e Literatura Clássica. Essa é na parte da tarde. Eu sou Silvio Marino, professor visitante da Universidade de Brasília e tenho, primeiramente, que agradecer pelo convite para presidir essa mesa, às organizadoras, e tenho todo o prazer de apresentar a professora Jovelina Ramos. A professora Jovelina Ramos é professora da Universidade Federal do Pará e desenvolve ensino e pesquisa na graduação e pós-graduação em filosofia, com licenciatura em filosofia pela Universidade Federal do Pará, mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em filosofia pelo Programa de Doutorado Integrado em Filosofia, o UFPB, UFPE, UFRN. É associada da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos e da Sociedade Brasileira de Retórica. Integra a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, coordena o Poiesis, o grupo de pesquisa em filosofia antiga e recepção, e coordenadora e foi coordenadora e vice-coordenadora do programa de pós-graduação em filosofia da UFPA. A cooperação internacional com o professor Ioannis Petropoulos, da Democritus University of Thrace, na Grécia, por meio do edital PROPESP, PROINTER. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase na filosofia antiga, atuando principalmente nos seguintes temas: Platão, recepção da poesia na filosofia platônica, representações do feminino na antiguidade, teorias do belo e das paixões. É presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos na gestão 2022 e 2023. Tenho que dizer, primeiramente, acho que esqueci, mas é importante, tenho que fazer 3 avisos. Primeiramente, infelizmente, a professora Marina dos Santos não poderá estar conosco hoje à tarde, como programado. Tenho que informar que os certificados estarão disponíveis somente para os inscritos na plataforma. Depois, no canal, há um canal YouTube, que o link estará no chat, do simpósio, que tem o mesmo nome do simpósio, e conforme digamos assim, a edição, serão baixados lá no canal as palestras. Outra informação importante é que a lista de frequência estará lançada no chat. Eu agradeço novamente o convite e por presidir essa mesa. Agradeço a professora Jovelina Ramos para a fala, que é o medo de amar é perder o poder. Então, depois da fala da professora, nós teremos as nossas discussões, que poderão ser feitas ou de vídeo ou através por meio do chat. Muito obrigado a todas e todos. Professora Ramos, a palavra é com a senhora. Muito obrigado. Bom, agradeço a apresentação feita pelo professor Silvio, agradeço o convite feito pela Juliana e pela Maria Aparecida. Então, para mim é um grande prazer em apresentar uma proposta dentro da temática do evento. Então, passo a apresentação do texto. Como o professor Silvio falou, a minha apresentação é Amar é o medo de perder o poder. Então, como pensar o amor individual e seus efeitos sobre a estrutura psíquica no jogo erótico entre Sócrates e Alcibíades no banquete? Minha proposição parte do imbricamento entre a esfera política, representada por Alcibíades, e a filosófica, por Sócrates. O contexto político da questão proposta compreende a vontade de Alcibíades em dominar Sócrates, temendo ser ridicularizado por expressar sua paixão ardorosa ao amado, no simpósio na casa de Agaton,
a ponto de sua narrativa apresentar uma inversão dos papéis predominantes em uma tradicional relação de pederastia, passando do status de amado, agente passivo, para de amante, agente ativo. Na perspectiva situada na data dramática do banquete, nas Lenéias de 416 a.C., Sócrates teria em torno de 52 a 53 anos, enquanto Alcibíades estaria com cerca de 30 anos. Brisson destaca, na introdução do banquete, que apenas no ano seguinte, Alcibíades se tornaria um estratego, sendo um dos líderes da expedição à Sicília, envolvido no escândalo da mutilação dos narizes e dos pênis dos Hermai, colunas de mármores adornadas no topo com o busto de Hermes, cujo rosto portava uma extensa barba e na parte inferior um falo, no sentido de externalizar o poder masculino, geralmente posicionadas em frente a santuários e casa dos mais abastados, onde a cada manhã os viajantes e transeuntes faziam algumas oferendas, como adornar sua cabeça com uma coroa, ou deixar figos para os viajantes famintos saciarem sua fome. A mutilação de Hermai, no contexto religioso da época, foi considerado um sacrilégio, causando profunda comoção entre os atenienses, que viam no ato transgressor, executado talvez por adversários do general ateniense, como defende Brisson, uma espécie de mau presságio para a expedição, pelo fato de Hermes ser considerado, dentre outros atributos, a divindade protetora dos viajantes e das fronteiras, ou ainda o condutor das almas ao Hades. Brisson aponta ainda a incongruência entre a data de composição do diálogo e o evento relatado no banquete, apontando que a série de narrativas sobre Eros possibilita a percepção de que a alusão a acontecimentos históricos não se encontra diretamente relacionadas aos fatos representados no diálogo platônico, mas a data de composição, levando a crer que foi escrito pouco antes de 375 a.C., enquanto a data da vitória de Agaton ao concurso de tragédias remete a 416 a.C. A retomada de tais aspectos é no sentido de destacar como Platão reúne, na narrativa fictícia do banquete, elementos pertinentes às práticas discursivas da filosofia e do teatro, aliada a um fato histórico marcante no mundo grego, a Guerra do Peloponeso, destacando-se que o Festival das Lenéias, em 416 a.C., é também o ano que Atenas, violando o Tratado de Paz de Nícias, invade Melos, ilha de civilização dórica, instaurando o regime de cleruquia, escravizando seus habitantes e massacrando os homens em idade militar. Se, por um lado, a selvageria do ataque ateniense inflige medo e aflição na população de Melos, por outro, mostra como a ambição desmedida de Alcibíades, o estratego da ação, resulta em uma falha grave. Sua impetuosidade o torna responsável, sendo culpado ou não, pela profanação dos mistérios de Eleusis, ao ser associado à paródia dos rituais eleusinos e à mutilação dos Hermes de Atenas, conforme aponta Tucídides em História da Guerra do Peloponeso, 6, 27 a 28, e reitera Plutarco em Vida de Alcibíades, 18:6 e 19:1-2. Em Vidas Paralelas, 18:6 e 19:1-2. Um aspecto comum na narrativa de Tucídides e Plutarco, relacionado à culpabilidade de Alcibíades, de respeito ao modo como os adversários do general ateniense
aproveitaram-se de sua conhecida desmesura para condená-lo, baseando-se no testemunho de escravos e metecos, cujos relatos acusaram a ele e a seus amigos tanto de mutilar as estátuas como de parodiar os mistérios quando se encontravam em completo estado de embriaguez. Baseados em acusações antigas, a exemplo do julgamento de Sócrates, seus detratores aproveitaram um episódio do passado para acusarem-no de impiedade em relação a Deméter e Perséfone. O deslocamento de tempo e a veracidade ou não da acusação não diminui o impacto da denúncia, levando-se em consideração o simbolismo presente na celebração dos mistérios eleusinos, cujas características proibiam suas celebrações fora de Eleusis e por associação por ministrantes que não fossem sacerdotes e iniciados nos seus rituais, sendo considerado um sacrilégio quando praticado em lugar impróprio e para indivíduos que não estavam habilitados para o efeito, ou descaracterizado teatralmente, como Alcibíades e seus companheiros parecem ter feito na juventude. Seguindo a linha interpretativa de Delfim-Leão, a gravidade da acusação Meu som está desativado desde quando? Desde agora? Perdemos só poucos. Só pouco. Em um minuto. Só. Tá bom. Vou retomar aqui rapidamente. Então, baseado em acusações antigas, a exemplo do julgamento de Sócrates, seus detratores aproveitaram um episódio do passado para acusarem-no de impiedade em relação a Deméter e Perséfone. O deslocamento de tempo e a veracidade ou não da acusação não diminui o impacto da denúncia, levando-se em consideração o simbolismo presente na celebração dos mistérios eleusinos, cujas características proíbem suas celebrações fora de Eleusis e, por associação, por ministrantes que não fossem sacerdotes iniciados nos seus rituais, sendo considerado um sacrilégio quando praticado em lugar impróprio e para indivíduos que não estavam habilitados, né, a isto. Então, ou descaracterizado teatralmente, como Alcibíades e seus companheiros parecem ter feito na juventude. Seguindo a linha interpretativa de Delfim-Leão, a gravidade da acusação direcionada a Alcibíades resulta em uma falta de natureza religiosa acentuadamente marcada pela ideia de legalidade, segundo a qual os preceitos vigentes nos rituais devem ser cumpridos à risca, sob pena de punição a quem os profana. Outro aspecto a ser destacado no caráter religioso diz respeito ao modo como os homens agem e se dirigem aos deuses, se de forma piedosa ou impiedosa, temática presente no Eutífron, na conversa entre Sócrates e Eutífron, ambos acusados do crime de impiedade, quando o filósofo questiona a seu interlocutor: diz-me o que entendes por piedade e impiedade. Ela própria, em si e por si, de todo contrária à impiedade e igual a si própria, e tendo um aspecto único, que fará com que uma coisa seja ímpia pela impiedade. E este lhe responde: é, então, a piedade o que é agradável aos deuses. O que não é agradável é a impiedade. Sócrates refuta a definição e questiona: a piedade é amada pelos deuses porque é piedade? Ou é piedade porque é amada pelos deuses? O debate proposto por Sócrates no Eutífron é fundamental,
pelo fato de permitir pensar as práticas rituais perpassadas por uma dupla perspectiva, a de agradar aos deuses para receber seus favores, justamente o objeto da crítica de Sócrates à inconclusão da definição de piedade apresentada por Eutíforo. No caso da impiedade de Alcibíades, Plutarco destaca que as suspeitas e acusações de vago teor aos poucos se transformam em uma grave falta. Aproveitando a sua ausência, os seus inimigos montaram contra ele um violento ataque e, associando a mutilação dos Hermes à profanação dos mistérios, mantinham que estes dois crimes foram obra de uma só conspiração voluntária. A retomada do Eutífron permite a devida compreensão acerca do significado das acusações imputadas a Alcibíades e seus companheiros, se realmente encenaram os rituais eleusinos. No contexto argumentativo que proponho, tais aspectos são importantes para se pensar, seja a natureza impulsiva, seja a erótica, de Alcibíades. Na encenação do banquete, o general ateniense é um homem maduro que relata despudoradamente aos convivas do simpósio na casa de Agaton o seu assédio a Sócrates. Retomo o relato no sentido de propor se a inversão dos papéis firmados nas regras do cortejo erótico amoroso da pederastia grega, apresentada na narrativa de Alcibíades, não seria um recurso dramático utilizado por Platão no banquete, aspecto reforçado por Plutarco em vida de Alcibíades, para mostrar sua natureza impulsiva e libidinosa? Penso ainda se a exposição aparentemente gratuita de Sócrates não faria parte de uma estratégia para Alcibíades demonstrar sua autoridade e o poder de sedução da sua palavra? Ou ainda, se não representaria o medo em se sentir rejeitado pelo objeto de sua paixão? Afinal, Platão recepciona no banquete o relato de um adulto sobre fatos relacionados à relação entre ele e seu companheiro habitual na juventude, que, segundo Plutarco, apontava-lhe os podres de sua alma e reprimia a futilidade e insensatez do seu orgulho. Como se percebe, seja na narrativa de Tucídides, Plutarco ou Platão, Alcibíades, desde muito jovem, age de modo conturbado e inconsequente, despertando a desconfiança dos atenienses sobre suas reais intenções, visto serem resultantes do exagero com que conduzia sua vida privada. Elementos contrastantes com alguém de linhagem nobre e ativa atuação política em Atenas. Se Tucídides caracteriza a natureza de Alcibíades como a de alguém que cultiva um intenso desejo de honra e de glória, no sentido de reforçar publicamente o seu poder, a ponto de ser confundido pelos seus concidadãos como um autêntico tirano, dado o fato de se deixar aprisionar por desejos e prazeres tirânicos, demonstrada na sua acentuada falta de bom senso, suscitando um misto de admiração e desconfiança em seus aliados. Por sua vez, Plutarco destaca que, apesar de Alcibíades cultivar os prazeres voltados para os apetites, antes de mais nada, pela sua ambição e pela sua ânsia de glória, que o manipulavam aqueles que o corromperam e o lançaram prematuramente em grandes empresas. No seu afã em se tornar uma das pessoas mais renomadas de seu tempo, se deixa convencer por seus aduladores
de que, apesar de ser muito jovem e reconhecido pela sua desmesura, suas ações ultrapassariam a fama e o poder atribuídos ao próprio Péricles. Por sua vez, Plutarco enfatiza o papel de Sócrates como sendo o único dentre os gregos a refrear a extrema sensualidade e orgulho de Alcibíades, que reprimia-o e retraía-o com as suas palavras, até o tornar humilde e modesto, fazendo-lhe ver a importância das qualidades que lhe faltavam e as imperfeições que o mantinham arredado da virtude. Apesar dos contínuos esforços de seu mestre em direcioná-lo a praticar ações belas e dignas de louvor, seu caráter impetuoso e altivo torna-se causa de seus incontidos desacertos. Sua natureza indomável parecia conviver harmonicamente com a dimensão mais lúcida de si mesmo, a de um Alcibíades dotado de inteligência, beleza, força e coragem, capacidade de sedução e dotes oratórios, além de um sentido estratégico apurado e uma pronta capacidade de respostas às situações. Para Fialho, a vaidade desmedida, a ambição e os excessos de Alcibíades levam-no a afastar-se dos ensinamentos de Sócrates e a preferir a companhia e os aconselhamentos de seus aduladores, atraindo para si infortúnios das mais variadas espécies e desviando-se da prática da virtude. O autor ilustra a mudança no modo instável de agir de Alcibíades por meio de uma imagem, a da Tique, associada a uma lufada de vento, dissipando a influência de Sócrates sobre ele e reforçando a de seus bajuladores. Mas como pensar a impetuosidade de Alcibíades sob o signo do medo? No banquete, Platão situa o relato detalhista das experiências erótico-amorosas vivenciadas com Sócrates na juventude como uma espécie de antiparadigma, pelo fato de destoar das regras de pederastia vigentes em Atenas. Segundo estes princípios, se considera belíssimo não só amar, mas também tornar-se amigo do amante. Contudo, as leis pederásticas não são tão simples como parecem. Uma ação bela só pode ser considerada bela se for executada belamente, do mesmo modo como é considerada feia quando se age feiamente. Ou, como assevera Pausanias, feiamente é condescender relismente ao reles, e belamente ao bom e belamente. Reles é aquele amante vulgar, o que ama o corpo mais do que a alma, pois nem ele mesmo é constante, já que ama o inconstante. No caso do par Sócrates e Alcibíades, o primeiro representa o amante de bom caráter, encantado pela beleza de Alcibíades, contudo leal a seus valores, e, diferentemente de seu amado, não se deixando tiranizar pelas paixões direcionadas para os apetites ou para o desejo de glória, enquanto segundo seria a representação do amante volúvel, cuja inconstância o leva a acumular amantes e a agir precipitadamente diante das situações. No contraponto entre o modo de amar de Sócrates e o de Alcibíades, Platão concentra o debate sobre a instituição da pederastia sob a perspectiva da filosofia. Trata-se, pois, de pensar a relação Erastés-Herômenos
sob o contexto de uma ação virtuosa e bela, conforme ressalta Pausânias, falando dos costumes entre os atenienses. Para nós, é lei que se alguém consente em servir outrem, supondo que através dele se tornará melhor em sabedoria ou em qualquer outro aspecto da virtude, esta servidão voluntária não é vergonhosa nem bajulatória. Devem ambas essas leis convergir, a da pederastia e a da filosofia e demais virtudes, se for o caso de ser belo o amado ceder ao amante. As leis pederásticas em Atenas se encontravam direcionadas para um modo de agir belamente. O bom amante deveria prover o amado de sabedoria, senso de justiça e virtude, pois somente neste sentido teria validade a servidão voluntária. Jamais com vistas ao enriquecimento ou a benefícios próprios, como cargos políticos. Nuances envolvendo o assédio de Alcibíades a Sócrates na dramatização do banquete. O mais instigante, no jogo erótico apresentado do general e político ateniense na trama do simpósio filosófico de Platão, é justamente o contexto político implícito na sua vontade de dominar Sócrates como resultado do medo de se sentir ridicularizado pelos simposiastas por expressar uma paixão ardorosa a seu amado Sileno, a ponto de inverter os papéis, transformando-se de um amado condescendente a um caçador terrível, apesar da notória diferença de idade entre eles. Questionado por Sócrates se iria fazer o seu elogio para ridicularizá-lo, Alcibíades se propõe a representá-lo recorrendo a imagens, asseverando não ter a intenção de expô-lo ao ridículo e prometendo dizer a verdade. É quando associa Sócrates aos Silenos e a Márcias, dotando-o do mesmo poder do sátiro em encantar quem o ouve com o som de sua flauta, enquanto o encantamento provocado por seu mestre é feito sem instrumentos, com meras palavras. O efeito das palavras de Sócrates afeta a estrutura psíquica de Alcibíades, conforme ele próprio assevera. E ainda hoje estou consciente de que se aceitasse dar ouvidos, não resistiria, mas sentiria o mesmo, pois ele me obriga a reconhecer que, embora muito me falte, continuo descuidando de mim mesmo e me ocupando com os afazeres dos atenienses. Tal como se fugisse de sereias, tapo então com força os ouvidos e bato em retirada, a fim de que, ali mesmo, sentado ao seu lado, não envelheça. Enfatizando o poder do discurso de Sócrates, Alcibíades associa suas palavras ao canto das sereias, retomando o episódio narrado por Homero em Odisseia 12, 37, 54, 154 a 200, no sentido de enfatizar o medo e a inquietação de sua alma quando Sócrates, a representação das sereias, dotado do poder de encantar por meio de discursos sobre o bem, a beleza, o cuidado de si, se dirige a ele, advertindo-o de seus arroubos e consequentes desacertos na condução de sua vida particular e pública. Me remeto ao jogo dialógico entre Sócrates e Alcibíades, no diálogo primeiro Alcibíades, no sentido de apontar o modo como Sócrates parece domar a natureza arrogante, ambiciosa e inquieta de Alcibíades, mostrando-lhe a necessidade de dialogar de maneira adequada
quando se pretende ser um bom conselheiro e administrar bem a cidade. Pois, para ser um bom conselheiro, o que importa não é a riqueza, porém, o saber. O elenco continua com Sócrates direcionando o debate para a questão do cuidado de si mesmo, observando a insuficiência dos argumentos de Alcibíades. Este o aconselha: exercita-te primeiro, caro amigo, e aprende o que é preciso conhecer para te iniciares na política. Antes, não. Munidos, desse modo, do contraveneno adequado, nada prejudicial te poderá acontecer. Sócrates adverte Alcibíades que a prudência nas ações e nas palavras são fundamentais para o exercício da vida política. Por atuar na alma como uma espécie de terapêutica medicinal, a exemplo da medicina, sendo considerada a mais bela arte no Gorgias, por ser a única a administrar um fármaco propício a afastar da alma a intemperança e a injustiça, fazendo prevalecer nela a temperança e a justiça, além de trazer saúde e alívio da dor para o corpo adoecido. Para Sócrates, administrar de forma justa e coerente as leis de uma cidade implica em governar com sabedoria e prudência, pois a justiça traz a temperança, deixa as pessoas mais justas e se torna a medicina para o vício. Nesse sentido, o autodomínio e o autoconhecimento de si são fundamentais quando se pleiteia cuidar do outro com a devida responsabilidade. Como se pode perceber, a atopia entre as palavras do filósofo e a do aspirante a político é constante. Daí o medo demonstrado por Alcibíades diante dos discursos politicamente corretos de Sócrates. Na sua ousadia, Alcibíades não esconde amar e tramar para se aproximar mais intimamente de seu amado. No entanto, teme suas palavras terríveis, por elas irem contra seu desmesurado modo de vida, parecendo recear se perder de si mesmo ao renunciar a seus impulsos. Se para Sócrates o cuidado de si implica na justa harmonia entre as distintas ordens de desejos e prazeres do psiquismo, para Alcibíades, simular ser o assediador e não o assediado, talvez faça parte de uma estratégia para evitar ser confundido na fase madura com uma natureza efeminada, aspecto ressaltado amplamente por Plutarco na vida de Alcibíades. Talvez o medo de Alcibíades seja ser ridicularizado por ainda devotar amor a Sócrates, como acontece com Pausânias em relação a Agaton. Contudo, o diferencial é que sua paixão vai contra as regras da pederastia em Atenas, em que o amante e o amado deveriam resguardar as leis distintas para cada um deles, que convergiriam entre si se ambos direcionassem suas ações para a busca da sabedoria e da virtude na relação de troca com o outro, pois, como aponta Pausânias, somente assim e de nenhum outro modo acontece ser belo o amado ceder ao amante. A seguir o fio da narrativa do elogio a Sócrates de Alcibíades, sua pretensão extrapola os ditames das leis pederásticas expostas por Pausânias, sendo perpassado pelo desejo de se unir sexualmente a Sócrates e dominar a relação,
agindo como se fosse um amante vulgar, em busca unicamente da satisfação de seus prazeres, embora louve os tesouros de virtude escondidos em Sócrates. Ao ouvir seus discursos, Alcibíades se sentia enlevado e extasiado, não sentindo o mesmo frenesi na alma, nem ouvindo os coribantes, nem Péricles. Somente as palavras de Sócrates transtornavam sua alma e o levavam a se indignar por estar reduzido à servidão. Com esse Márcia, muitas vezes, porém, eu me sentia de tal modo que a vida que eu levava me parecia inviável. Mesmo tendo a percepção do quanto sua desmedida lhe é prejudicial, por demonstrar o seu desapego com o cuidado de si, no interesse de conquistar cada vez mais honra e glória entre os atenienses, não importando se fosse à custa de suas bravatas e não de suas virtudes. A meu ver, o aparente desapego de Alcibíades em relação à prática das virtudes, quando se trata de si, denota o temor de perder parte de sua popularidade, construída por meio da imagem de um político destemido, contudo incoerente nas suas ações, marcada por excessos, que representam riscos para ele próprio e para os cidadãos atenienses. É justamente aproveitando-se da instabilidade de seu caráter que seus rivais se aproveitaram para acusá-lo de impiedade e profanação de rituais religiosos. Falta que se agrava a se julgar que frequentou o círculo de Sócrates e, no encome a seu mestre, demonstrou ter a justa compreensão de seus ensinamentos. No entanto, sua ambição era maior que seu apreço à filosofia, levando-o a se distanciar do aprendizado recebido de Sócrates, para trilhar seu próprio caminho, cheio de falhas e desacertos, mas que lhe permitem permanecer no poder e no controle de suas próprias paixões, por mais desregradas que elas possam parecer, uma vez que Alcibíades, diferentemente de Sócrates, não ama o saber e a beleza, que é para sempre bela, mas ama amar de modo inconstante os belos jovens e as riquezas acumuladas ao longo de sua vida atribulada, aspirando que Sócrates viesse conversar com ele o que um amante conversaria com o amado quando a sós. Não entendendo que Sócrates ama os belos jovens, mas privilegia o desejo de imortalidade pela beleza, o que leva ao fracasso seu plano de se posicionar, tal como um amante tocaiando o amado. A recusa de Sócrates o deixa entorpecido, como a dor da picada da víbora. Ele se sente perdendo o controle do poder de encantar o pretenso amante, ao perceber que foi mordido por algo mais doloroso e onde mais dolorosamente alguém poderia ser mordido. No coração, ou na alma, ou no que quer que se deva chamar, eu que fui golpeado pelos discursos da filosofia, que penetram mais ferozmente que a víbora, quando pegam uma alma jovem e não sem talento, e fazem-na agir e dizer o que quer que seja. Encerro meu percurso defendendo que, ao contrário de Sócrates, Alcibíades não conseguia atingir o delírio erótico na sua plenitude. Ao se pensar no Fedro, no caso do banquete, não atingiu o último grau da escala Mores. Permanecer na esfera do delírio báquico
parece representar a possibilidade de continuar pervertendo os valores com sua natureza indomável, além de tornar o discurso filosófico uma grave ameaça ao poder que ele próprio simboliza, o de um político tiranizado pelas paixões direcionadas para os apetites e para as honras, além de ignorar o cuidado de si. Concluo, pois, que para Alcibíades, amar os belos discursos significa o medo de perder o poder político e as honras delegadas por seus aduladores. Então, encerro aqui a minha fala. Muito obrigado, professora, por essa belíssima palestra que proporcionou sobre a Platão, Alcibíades e as paixões ao longo o curso de todos os diálogos, não, basicamente de Platão. Eu, agradecendo, pediria para quem quisesse colocar perguntas, de se manifestar, ou no chat ou ao vivo no vídeo. Por favor, o Guilherme Mota levantou a mão. Por favor, senhor, a palavra é com o senhor. Obrigado, professor Silvio. Obrigado, professora Jovelina, pela sua bela conferência. Eu vou fazer uma pergunta sobre praticamente a sua última frase, né? Se a senhora acha que se pode dizer que o Alcibíades galgou algum degrau na escala do amor lá do banquete, na escada do amor? Algum degrau terá ele galgado? Ou ele falhou no último? Eu acho, Guilherme, sinceramente, que ele não atinge o último estágio. Ele vai até o estágio do amor das almas, que ele ama o Sócrates, né? Ele ama um corpo, mas o corpo do Sócrates não é belo, né? Então, quando ele louva as virtudes do Sócrates através da metáfora do Sileno, ele, na verdade, está se mostrando o amante da alma de Sócrates. Então, ele vai até esse estágio, né? Pela minha leitura, eu acho que ele vai até esse estágio. Então, ele não é filósofo, mas ele chega até ao amor das almas. Entendo. Só para estimular um pouco a conversa, é porque eu sempre achei que aquela escada do amor lá ela já no primeiro degrau implica um compromisso com a filosofia, que já houve uma descoberta, aquele ali já é um aprendiz avançado, digamos assim, né? Enfim, então isso me leva muito a essa questão, né, de quem é esse filósofo eroticamente motivado, né? Quem tem o tal eros filosófico. Me parece que na escada do amor do banquete isso tem que estar presente desde o primeiro degrau. Eu acho que é muito elíptico esse início dessa escada, porque ele diz assim, aquele que foi bem guiado, né, começará por amar os belos corpos. Então, eu acho que esse tipo de amor, nos mistérios maiores, porque eles são maiores, porque eles têm algo muito extraordinariamente diferente dos menores, me parece que já nesse caso é preciso já ter feito um percurso filosófico, é preciso já ter descoberto a existência dos objetos mais altos do conhecimento, o valor desses objetos e, portanto, é preciso já ter se apaixonado por esses objetos a ponto de não poder mais recuar, né? E aí o que vai mudando é a perspectiva, né? Os corpos, depois as almas, depois as leis, depois a ciência, mas o empenho é o mesmo em buscar o que unifica o múltiplo em todos esses casos, e esse, para mim, já é a atitude do dialético. Isso tem que ter começado nesse momento em que ele foi guiado e adquiriu essa capacidade, né, para reconhecer a existência e o valor desses objetos e, portanto, começar um percurso que não tem volta, né? Então, às vezes eu me pergunto se o Alcibíades perseverou o suficiente para chegar nesse primeiro momento, ou se ele teve simplesmente aquela sincera paixão por vislumbrar, digamos assim, algum valor nisso que o Sócrates falava, mas não chegou a realmente experimentar, porque não fez realmente o percurso que precisava fazer
para experimentar de fato. Não é? Então, só Alcibiades, na verdade, é um aprendiz da filosofia que não ama filosofia. Uhum. Então, a natureza rebelde do Alcibiades não leva a seguir todos os passos, né? A própria Diotima coloca em dúvida se o próprio Sócrates seria capaz, né, de acompanhar todos os passos da César, né? Então, o Alcibiades não consegue, né? Então, quando eu defendo, né, que, enfim, ele ama a alma de Sócrates, ele chega até o passo do amor às almas, é justamente nesse sentido de que ele tem a percepção, né, então, do aprendizado com Sócrates, né, ele tem a percepção das virtudes que representam Sócrates, né, mas ele mesmo não tem a intenção de se confundir com Sócrates, né, ele é uma alma livre. Então, ele não vai. Eu, na verdade, estou elaborando. Eu gosto muito do Alcibiades, e não era essa a minha intenção, mas parece que este virou o ano do Alcibiades novamente na minha vida. E aí eu fiz algumas escolhas, porque como eu andei escrevendo sobre Alcibiades, sobre uma outra temática, eu não queria entrar nas mesmas passagens que eu já trabalhei e que eu vou trabalhar para o texto que eu vou apresentar nas BEC, onde eu vou tratar mais especificamente dessa questão da escala Amores, né, que eu estou construindo agora. Mas, enfim, então eu já tenho coisas escritas sobre Alcibiades e, de repente, eu vim escrevendo sobre tragédia e relacionando com Platão, como eu faço, minha pesquisa, né, ela abrange essa relação entre poesia e filosofia. Eu sempre escrevo olhando o modo como Platão recepciona enfim, a poesia, né, na sua escrita filosófica. Então, foi isso que eu fiz no primeiro texto que eu escrevi sobre Alcibiades esse ano, que eu apresentei outro dia, né. Então, esse eu pensei sobre a temática do medo, eu pensei, quando Juliana me convidou, eu pensei inúmeras possibilidades de tratar. E eu disse, não, mas eu tenho trabalhado tanto com tragédia, eu vou voltar um pouco para a filosofia. E aí me veio de repente, esse insight de trabalhar o Alcibiades sob o signo do medo, né? E aí, enfim, eu fiz um trocadilho aí com a música do Beto Guedes, né? O medo de amar é o medo de ser livre. Uhum. E aí virou, enfim, virou esse texto, né? Então, eu não tive tempo de rever, porque é a semana das reuniões, tanto que eu falei para ela que às 12h35 ainda estava em uma reunião e saí correndo, então eu não fiz a revisão do texto, eu li como eu terminei de escrever, né? E aí, quando eu comecei a ler, eu já pensei que eu poderia ter trabalhado sobre uma outra perspectiva, mas, enfim, foi que eu queria ressaltar a questão dos mistérios, né? O quanto é importante para o processo de construção que eu estava fazendo. Então, eu fiz umas viagens antes de chegar ao banquete propriamente dito. Está ótimo, foi muito instrutivo, e o Alcibiades realmente é um personagem humano, assim, fascinante, né? Muito obrigado, professor. Obrigado pela pergunta, pela resposta. Eu não estou vendo outros pedidos de perguntas, mas então, enquanto os outros elaborarem perguntas, professora, posso me permitir de fazer algum comentário
alguns Sim. comentários, porque agradeço novamente a sua fala, que foi, abraçou, envolveu muitas coisas, e me chamou a atenção muito um fato, ou seja, o fato de que, ao longo de toda a sua fala, aparece a figura do tirano. Em que sentido? O Eros Tyrannos, não? Da poesia de Platão, da República 10, mas aparece também na sua referência à expedição na ilha de Melo, pelos atenienses, onde basicamente parece muito um contra-exemplo do discurso do epitáfio de Péricles, não? A nossa cidade, diz Péricles, é a lá dos paideus, é a luz, todo mundo nos imita, etc., porque todo mundo aqui pode viver livremente. E depois temos a expedição em Melo, em que os embaixadores falam que não vale nada se apelar aos deuses, chamar em causa os deuses, porque o que vale é a lei de natureza, que é a lei do mais forte. E que é a lei, digamos assim, do tirano, é o Kratos que manda. Agora, a coisa interessante é que na figura de Alcibíades, me parece, está um pouco condensada, como a professora falou no último, mesmo na última frase que a professora pronunciou, ou seja, o medo de amar os discursos de Sócrates e o medo de perder o poder político. Isso me chamou muita atenção, porque isso é mesmo o que elabora Cállicles no Gorgias. Ou seja, a filosofia é para os meninos, mas chegados a uma certa idade, é importante, é necessário, digamos, se livrar da filosofia e fazer as coisas importantes de verdade. Isso por quê? Porque Cállicles é digamos assim, um fruto tirânico da democracia ateniense. É que me parece que há mesmo essa, digamos assim, esse assunto, ou seja, esse conceito de tirano. E esse conceito de tirano faz todo sentido, se eu não estou errado, com o Eros. Porque Eros é tirano. No livro nono da República, o tirano é escravo do próprio Eros. É uma natureza erótica, deseja tudo, deseja possuir tudo, mas fica escravo, se torna escravo dos próprios desejos. Então, é um indivíduo, paradoxalmente, o indivíduo mais escravo. Assim me parece um pouco que emergeu da sua fala a figura de Alcibíades. E isso mas eu sou, digamos assim, eh, tento repensar nas suas falas, porque muitas vezes apareceu, me parece, uma questão retórica. Ou seja, como nas palavras do banquete do Alcibíades, Sócrates consegue que Helene, como se diz, enfeitiçar, encantar, não? Produzir um encantamento sem instrumentos, somente pelas palavras. Isso faz todo sentido para mim, porque chama outra vez o Gorgias de Platão com a figura do próprio Gorgias e com a figura do Gorgias histórico com o elogio de Helena. Porque no elogio de Helena, Gorgias se apresenta como, digamos assim, um inovador da literatura, não? Porque ele briga com a poesia, dizendo que ó, também a minha prosa pode ser prazerosa e encanta. Ou seja, o verbo é mesmo farmaqueo, não? Com essas coisas. Então, me parece que, digamos assim, ao longo de toda a sua fala, a, ao medo, que é o sentimento próprio do tirano, tem também essa paixão do Eros, que é tirano e que, digamos assim, emerge ao longo da sua fala na figura de Alcibíades. Me paro aqui, eu falei já demais, desculpem. Obrigado.
Na verdade, tem uma expressão que não é minha, é do Calame, que é a do Eros funesto, né? Enfim, na tragédia. Então, essa é uma noção que eu tenho trabalhado muito nos últimos tempos, e aí eu não quis tocar no Eros tirano, porque eu terminaria encaminhando para o meu Eros funesto, que eu gosto muito de trabalhar, né, com essa concepção. Mas, enfim, né, de fato, enfim, o tirano é aquele que tiraniza e é tiranizado, né? Então, eu estou pensando, sim, na República Nova, né? Eu sempre que leio o Banquete, ou trabalho com Banquete, né, eu estou com República Nova na cabeça, né? Então, é a imagem do Alcibiades, quando eu caracterizo o Alcibiades tomado, né, por paixões tirânicas, eu estou pensando, sim, lá no governante tirânico, né, da República, no governante tirano, aquele que tiraniza e é tiranizado, né, então, escravizado pelas suas paixões. Tem esse aspecto, sim, na minha fala. Muito obrigado, professora. Eu só quero destacar o fato de que no chat foi lançado o formulário para a frequência. E, se me permite, professora, se não há outras perguntas, só para, digamos assim, implementar, só queria dizer que o Thuranos é interessante porque, como a professora destacou a história de Tucídides, e lá em Tucídides se fala da Atenas democrática, no discurso de Péricles, Péricles fala a vossa democracia, uma coisa dessa, é como uma tirania, mas ele usa hos, tirannida. No terceiro livro, na fala de Cleon, Cleon omete esse hos e diz: o vosso império, arché, é uma tirania, ou seja, tem esse lado tirânico da Atenas democrática, mas era só para complementar, porque esqueci de dizer, e se quiser comentar, se não, a professora Juliana Santana levantou a mão. Juliana. Por favor, Juliana. Professora, me desculpe se eu falo algo que pode ser óbvio, eu não sei, mas é engraçado, eu fiquei pensando aqui, não é só, queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, né, pensando nesse desfecho da senhora, né, sobre a questão dessa amar dos belos discursos, a senhora me perdoe se eu tiver também compreendido de forma equivocada, né, pode significar para o Alcibiades perder seu poder, né, frente aos seus aduladores, talvez uma demonstração de fraqueza política e tal, né, seria um medo da figura de Alcibiades como proposta ali, e da forma como ele se apresenta e como ele se refere a Sócrates no banquete, e o que isso deixa, né, da imagem dele e da imagem de Sócrates, do filósofo, da filosofia, a partir da proposição do que é apresentado ali nessa fala do Alcibiades em direção a Sócrates no banquete, não seria mesmo marcar essa perda, né, consolidar esse medo do Alcibiades de perda de poder? Juliana, ficou assim um pouquinho confuso para mim tua questão. Tá, eu queria saber se frente, né, à medida que a gente, né, quem lê, por exemplo, nós hoje em dia, ou a posteridade tem contato com o banquete, e que percebe a forma como Alcibiades se refere a Sócrates naquela fala que ele faz, não é? Não consolidaria essa perda de poder que ele teme, que a senhora destaca, como ele temendo a perder, né, se entregasse aos belos discursos, né, ao filosofar, se acedesse talvez, né, a outros âmbitos do caminho no que ele poderia aprender com Sócrates, esse jeito que ele se refere aí não mostra para ele
perdendo o poder, essa forma como ele se posiciona frente a Sócrates não consolida esse medo que talvez ele tivesse demonstrando com esse tipo de perder seu poder político na época, coisa desse tipo, para quem tem contato posteriormente com o texto, por exemplo? Para o modo como Platão constrói o personagem, não, né? Então, o Alcibíades é marcado, né, pela arrogância, né? Então, enfim, fazer essa inversão de papéis para ele é uma farra, né? Então, ele está contrapondo valores, né? E é uma forma de se autoafirmar, né? Na construção do personagem, parece que há essa intenção dele se autoafirmar. E aí o que eu estou propondo é uma leitura por um outro viés, né? Então, pensar que se para Alcibíades, né, enfim, se comportar como o amante e não como um amado, né, enfim, não significaria temer justamente perder esse status, né, do, do governante poderoso, né? Muito Certo, obrigado. obrigada, professor. Muito obrigado pela pergunta e resposta. Maria Aparecida levantou a mão. Por favor, Maria. A professora Jovelina, acho que estava até me esperando, porque ela citou Plutarco tantas vezes. Não seria... Só se eu não Eu estivesse gosto presente. do Vida de Alcibíades demais. Porque é um pouco em cima do que eles estavam falando, né, dessa questão do poder, né? E eu concordo em parte com o que coloca a professora Juliana com relação ao Alcibiades ter um pouco de medo de perder o eixo dele, né, dentro do que ele é, quando ele cede aos desejos filosóficos, digamos assim, de Sócrates, né? Porque na biografia de Plutarco, né, o meu entendimento assim é que ele faz quase que dois Alcibíades, né? O primeiro Alcibíades, ele é um pouquinho melhor, um pouquinho mais comedido, porque ele tem ali, mesmo ele não tendo aquele talento para a filosofia, o negócio dele é a retórica, né? Plutarco deixa claro isso, é a retórica, é a política, é levar os outros, né, na conversa. Mas ele tem algumas manifestações, né, de sabedoria, ou pelo menos de contenção do ímpeto dele, né, porque ele é muito impetuoso também, como o Plutarco coloca, mas depois que ele se separa, digamos, do Sócrates, né, porque que seria a segunda parte da biografia, Alcibíades se perde, né? Ele já não é mais o comedido, não vai mais aos esportes, né? Ele gosta de beber, vai para as farras, vai quebrar erma, vai fazer uma série de intemperanças, e aí, Acumula amantes, né? acumula mais. Então, a gente percebe que o pouco de regramento que ele demonstrou foi por esse contato com o Sócrates, né? Exatamente, na minha opinião, para o Plutarco mostrar a validade da filosofia, nem que seja pela companhia de um filósofo, né? Daí eu gostaria que continuasse o comentário, se concorda com essa minha percepção, se é isso também que você entrevê nas suas leituras. Concordo, Aparecida. É justamente o que eu vejo tanto no Plutarco como no Platão, né? Enfim, é justamente essa influência que o Sócrates exerce, né, sobre o Alcibíades, e que Alcibíades tem a percepção, né, então, desse poder que o Sócrates exerce sobre ele,
e que representa o poder do próprio, né, discurso filosófico. Então, ele tem a compreensão, né, das temáticas trabalhadas pelo Sócrates, mas ele não se interessa especificamente por elas, não, né? Porque Então, esse Eros ele não chega a ser... quer ser político e ele não pode negar, né, a natureza dele impulsiva, descontrolada, né, cheia de arroubos. Eu gosto dos exemplos que são contra-exemplos que o Plutarco dá do Alcibíades, né? Enfim, é por isso. Talvez não ficou bem claro, porque, como eu falei, eu estou escrevendo escrevi 3 textos esse ano sobre o Alcibíades, então eu fiquei com receio de me repetir, né? E aí eu fiz escolhas de abordagens do elogio do Alcibíades a Sócrates no banquete, eu fiz escolhas, né, na abordagem, nos trechos usados e coisa do gênero. Mas é a mesma percepção, sim. Né? Porque o Eros do Sócrates, pelo menos em Plutarco, não é carnal, né? E nem... Só que Alcibíades confunde, porque para Plutarco também Eros faz parte da filosofia, né? Ele está lá com aquela ideia do Hesíodo de Eros como um dos deuses primordiais, né? Então ele perpassa toda a criação, né? Desde a criação genética como intelectual, né? Digamos assim. Mas o mais legal no elogio de Alcibíades, que parece, né, à primeira vista, parece ser um elogio de um bêbado, de um tresloucado, é que é onde, né, ele vai definir o filósofo. Então, é onde a associação entre Eros e o filósofo, né, vai ser contemplada no banquete, vai ser no discurso de Alcibíades. Então, Alcibíades tem o Eros tirano, né, esse Eros funesto, que eu gosto de falar, mas, enfim, quando ele vai falar das virtudes de Sócrates, é onde ele vai fazer a associação, né, entre Eros, né, e o filósofo. Muito bem, obrigada, professora. Então, é muito coerente. É um discurso de um bêbado coerente. Claro, idealizado por Platão, né? Sim. Obrigado pela pergunta, Maria. Obrigado pela resposta, professora. Eu lembro que a lista de presença, de assinar a lista de presença que no formulário cujo link está no chat. E espero guardarmos se alguém outro tem curiosidades e perguntas para a professora, por essa palestra sobre o Alcibíades. Convido todos, claramente, a colocar perguntas, não? Sobretudo os alunos, a quebrar como dizer, o medo, não? De fazer perguntas. Não E precisa ser insistente como não, Alcibiades. não, 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 porque na verdade, a professora, porque eu Podemos gostaria. finalizar sem Ok, problemas. ok, não, porque eu, quando era estudante, sempre tinha muitas Uhum. perguntas, digamos assim, agora tenho, no Brasil se diz cara de pau, não é? Agora, antes eu não tinha. Agora tenho também para fazer perguntas bobas e intervenções inapropriadas, como as minhas, mas era isso, mas de verdade. Então, se não houver, eu agradeço novamente à professora Ramos por essa lindíssima palestra, riquíssima de fontes e de assuntos e de ideias que nos deu.
E agradeço também a organização para me ter convidado a presenciar essa mesa, e podemos encerrar os trabalhos por esse momento. Muito obrigado a todas e todas pela presença. Muito obrigada. E as suas intervenções estão longe de serem impertinentes. Por favor. Muito não obrigada, foram. gente. Foi ótimo, professor Bom, Silvio. então eu e agradeço, né? Agradeço ao Silvio, né? Pela companhia. E nós agradecemos a excelente Agradeço a exposição, né? Aparecida, Juliana, né? Pelo convite mais uma vez. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, apesar do extremo cansaço. Mas vamos lá. E para nós foi um prazer enorme, né, ter aprendido um pouco mais e ter, né, ouvido mais um novo trabalho sobre Alcibiades, né, como colocou, e excelente exposição. Muito obrigada, professora Juvelina, e boa sorte aí à frente da SBEC, né? Obrigada, Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Sempre um prazer lhe ouvir, foram poucas vezes até o momento, mas sempre muito prazeroso, muito agradável aprender e ouvir com a senhora. Só lembrando, pessoal, daqui a pouquinho a gente volta, né, com o mesmo link. Continuem com a gente. Abraço, obrigada. Tá bom, agradeço a todos. Tchau, tchau.